aula de hoje nós vamos falar sobre distribuição eletrônica. Como vimos na aula anterior, Bohr propôs que os elétrons se situam em níveis de energia ou camadas eletrônicas, e a forma como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo em camadas ou níveis de energia é denominada distribuição eletrônica. Então vamos lá aprender um pouquinho mais sobre distribuição eletrônica. Então vamos lá, começar com o diagrama energético, que mostra como os elétrons se dispõem ao redor do núcleo atômico, certo? Observando esse diagrama, nós podemos perceber o seguinte: os níveis energéticos, que são as 7 escadas que aparecem no diagrama e onde os elétrons têm um conteúdo de energia crescente. Esses níveis correspondem às 7 camadas K, L, M, N, O, P e Q do modelo Rutherford. Atualmente, eles são identificados pelo chamado número quântico principal, N, que é um número inteiro, variando de 1 a 7. Então, K é 1, L 2 e assim sucessivamente, certo? Nós temos também os subníveis energéticos, que são os degraus de cada escada existente no diagrama. De cada degrau para o seguinte, há também aumento do conteúdo de energia dos elétrons. Esses subníveis são identificados pelo chamado número quântico secundário, que assume os valores de 0, 1, 2 e 3, mas que é habitualmente designado pelas letras S, P, D e F. Vamos falar agora sobre os orbitais presentes no diagrama energético. Os orbitais são representados simbolicamente por um quadradinho. Nós podemos ver que os subníveis S, P, D e F contêm sucessivamente 1, 3, 5 e 7 sequências de números ímpares de orbitais. E também os orbitais são identificados pelo número quântico magnético, representado pela letra M, certo? Nós podemos observar que, em um dado subnível, o orbital central tem um número quântico magnético igual a 0. Os orbitais da direita têm M igual a mais 1, mais 2, mais 3, e os da esquerda têm M igual a menos 1, menos 2 e menos 3, como a gente pode observar nessa tabela, certo? E é assim que é representado o número quântico magnético dos orbitais. Com relação ao preenchimento dos orbitais, existe uma regra muito importante, que é a regra de Hahn, que ela diz que em um mesmo subnível de início, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron e só depois cada orbital irá receber seu segundo elétron, certo? Então vamos lá observar a tabela. Por exemplo, se a gente tem um elétron, a gente vai preencher apenas o primeiro quadradinho. Depois a gente tem 4 elétrons, a gente vai preencher o primeiro quadradinho, o segundo quadradinho, o terceiro quadradinho e depois voltar de novo para o primeiro quadradinho para começar a preencher, certo? Então preenche todos e depois volta para completar. E sabemos também que só cada orbital pode ter apenas 2 elétrons, certo? Vamos falar agora sobre os spins, certo? Os elétrons, eles podem girar no mesmo sentido ou em sentidos opostos, criando campos magnéticos que os repelem os atraem. E essa rotação é a que chamamos de spin, do inglês spin, girar, certo? O spin é identificado pelo chamado número quântico de spin, pode ser representado pela letra S, cujos valores são menos 1 sobre 2 e mais 1 sobre 2. Normalmente, a representação dos elétrons nos orbitais é feita por meio de uma seta. Seta para cima representa, por convenção, um elétron com spin negativo, S igual a menos 1 sobre 2, e seta para baixo representa, por convenção, um elétron com spin positivo, S igual a mais 1 sobre 2, certo? Então vamos agora fazer a distribuição eletrônica. A distribuição dos elétrons em um átomo neutro pode ser feita pelo diagrama dos níveis energéticos, que vimos anterior. No entanto, o cientista Linus Pauling imaginou um diagrama que simplifica essa tarefa e que passou a ser conhecido como diagrama de Linus Pauling. No diagrama de Linus Pauling nós temos o seguinte: os níveis, que são as camadas, né, K, L, M, N, O, P e Q, representado de cima para baixo. Nós temos o número máximo de elétron por nível, certo? Ou seja, o nível 1, que é a letra K, nós suportamos apenas 2 elétrons, certo? No nível 2, 8 elétrons, 3, 18 elétrons,
no nível 4, ou N, 32 elétrons, no nível 5, ou O, nós também, o nível máximo de elétrons são 32, o 6, 18, o 7, 2, certo? Nós temos também os subníveis S, P, D e F, e mais embaixo o número máximo de elétrons por subnível. Então, no subnível S, nós suportamos apenas 2 elétrons, no P, 6 elétrons, no D, 10 elétrons e no F, 14 elétrons, certo? A distribuição é feita na diagonal, certo? E tem a seta indicando o caminho que deve seguir para preencher as quantidades de elétrons, certo? Então, vamos agora para a distribuição eletrônica em átomos neutros, utilizando como exemplo o ferro, que possui 26 elétrons. Então, vamos fazer lá essa distribuição. Nós vamos pegar a tabelinha, o diagrama de Pauli, certo? E adicionando os elétrons na diagonal, de acordo com as setas, certo? E de acordo com a capacidade de elétron que cada subnível e nível pode suportar, certo? Nós podemos observar que, após fazer a distribuição, na camada M, subnível D, nós temos 3D6, com 6 elétrons, certo? Mas nós sabemos que no D suporta 10 elétrons. Mas a gente não precisou dos 10 elétrons, porque ao colocar os 6, já completava os 26 elétrons do átomo de ferro, certo? Então, não necessariamente vai precisar utilizar a quantidade que o subnível pode aguentar, certo? Então, nós vamos utilizar até preencher a quantidade de elétrons que são necessários distribuir, certo? Então, a distribuição ficou o seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6, certo? Nós podemos apresentar também a distribuição eletrônica do átomo por camadas, certo? Então, ela ficaria o seguinte: K igual a 2, que só tem 2 elétrons, o L 8, o M 14 e o nível N com 2 elétrons, certo? Então, somando tudo, fica 26 elétrons do átomo de ferro. Então, essa foi a distribuição eletrônica em átomos neutros, certo? Então, vamos agora para a distribuição eletrônica nos íons, certo? A distribuição eletrônica nos íons é parecida com a distribuição dos nêutrons. No entanto, é importante salientar que os elétrons que o átomo irá ganhar ou perder para se transformar no íon serão recebidos ou retirados da última camada eletrônica e não do subnível mais energético. Assim, por exemplo, o átomo de ferro tem a seguinte distribuição eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6, onde sua última camada é o 4s2 e o seu subnível mais energético é o 3d6, certo? Então, se esse átomo perder 2 elétrons para se transformar em íon, este terá a seguinte distribuição eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6. Ou seja, a última camada, que ele perdeu 2 elétrons, foi retirada a última camada, que era o 4s2, certo? Então, é isso. Por hoje é só. Até a próxima aula. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrevam também no canal. Segue a gente lá no Instagram. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários ou manda pra gente no e-mail ou no direct, tá bom? E até a próxima aula.